Olá, Djalma, estou aqui com o Djalma Oi, Freitas, nosso Geisa. gerente de projeto, e hoje a gente vai falar um pouquinho, nós aqui da G3, de uma pesquisa rápida que nós fizemos sobre home office, que foi um assunto aí que já foi um pouco batido, mas a gente de vez em quando quer se atualizar um pouco no assunto, né, Djalma? Então a gente resolveu por conta própria ouvir algumas pessoas de alguns países e ver como é que está hoje o status dessa situação para as pessoas. E aí convidamos o nosso gerente de projeto aqui, o Djalma, que faz bastante coisa com a gente. E uma delas, ele coordenou essa pesquisa interna. E vou pedir para ele falar um pouquinho para a gente do que ele achou. Como é que foi a metodologia que a gente usou e assim, qual é o objetivo assim no geral, no teu ponto de Bom, vista? Geisa, a gente fez a pesquisa online, né, através de um questionário estruturado, através de um link, distribuímos esse link através de contatos, né, da nossa rede própria, contatos em redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, e fomos coletando os resultados, né, das respostas ao questionário, né? Uhum, Ah, a gente tentou distribuir para um determinado número de países diferentes, né, com um foco principal na América Latina, né, que é um dos nossos principais mercados, e foi basicamente essa metodologia que nós utilizamos, né? legal, legal. É, a gente vê mesmo que depois o pessoal que pode acessar o relatório vê bastante coisa na América Latina, mas eu acho que é isso, é frisando que é o nosso foco América Latina, e a gente até teve, né, Portugal e Espanha, que a gente também é um mercado secundário para nós, mas é legal, mas e por surpresa a gente teve alguns pequenos países que nos deram alguma opinião também, apesar de menor, né? E em termos de idade, assim, de demográfico, idade, gênero, vê algum destaque para isso? Ou era meio que o esperado mesmo de quem respondeu versus, né, a aceitação de participar? Um dado curioso sobre gênero, que não foi proposital, até porque a gente não direcionou, é que nós tivemos praticamente 50% do masculino, 50% feminino. Isso eu achei bem Uhum, curioso, né? E com relação à idade, a gente tentou, a partir dos 18 anos, claro, né? E sem limitar a uma idade máxima, eu observei que a maior participação foi na faixa dos 40 aos 49. Acho que talvez uhum, por ser uma idade onde, digamos assim, seja mais focado na, como eu posso falar, no mercado de trabalho, né? Onde as pessoas são mais ativas na carreira, né? Nessa faixa entendi. etária, né? Já estão mais Legal. estabilizadas, a palavra seria estabilizadas na carreira, né? Legal. É, e é interessante que você falou, porque parece assim que como se a gente estivesse colocando um retrato da população e acabou que muito que aleatoriamente está parecendo muito com um retrato, pelo menos do que a gente vê da demografia da América Latina e dos outros países, que é um meio a meio de gênero, e até mesmo o pessoal do mercado de trabalho, obviamente quem está mais nativo é de 30 a 50, né? E acabou que a faixa que mais respondeu foi essa. Se a gente tivesse feito proposital para ver cotas de idades, talvez a gente chegasse muito próximo disso no final, né? Próximo, porque são as duas faixas mais representativas, de 30 a 39 e de 40 a 49, que é exatamente os 30 aos 50, né? E Perfeito. Agora a gente falando um pouco da área de atuação, isso é uma coisa que a gente também não focou, por exemplo, que tipos de trabalhos ou de áreas essas pessoas que responderam à pesquisa, da onde que elas vêm, né? A gente não teve também cotas, a gente deixou tudo muito livre, né? E como é que foi o retrato do que a gente vai ouvir da opinião aqui? A maioria vem de onde? E, enfim, por que será que houve esse recorte, né, dessa maneira? eu acho que três ramos de atividade eles se destacaram, né, nesse estudo que a gente fez, que foram marketing, publicidade, tecnologia, né, TI, né, área de tecnologia da informação, e o financeiro. E nós tivemos também uma representatividade de outras áreas, né, como consultoria,
enfim, mas eu acho que as principais foram estas, né? Uhum, Dentro do que a entendi. gente, nosso escopo, do que a gente é, meio que elaborou para as áreas de atuação, essas foram as três principais. É o que a gente conseguiu também, né, de retorno, porque como a gente não teve representatividade de quantidade de populacional, né, foi o que a gente conseguiu. Eu acho que de alguma maneira a gente tem uma certa variedade, então é Sim, interessante, sim. né? Agora, Isso. olhando em termos dos cargos, assim, como é que você viu a questão do nível, né, das pessoas mesmo, que responderam para a gente ter uma noção, né, da onde que vem essas opiniões? Bem interessante isso, Geisa, porque ficou, eu diria que ficou bem distribuído, quase que qualitariamente, né? Porque assim, Uhum, a gente teve níveis estratégico, tático, operacional, enfim, né? E todos eles tiveram um percentual participativo bem similares, né? uhum, Destacando-se um pouco mais acima para os profissionais do nível operacional, né, que são geralmente os analistas, assistentes, supervisores, enfim, esses tiveram uma participação um pouco mais presente, digamos assim, no estudo. é. Mas eu É, diria eu que estou até olhando aqui mesmo o gráfico e realmente, como você falou, está muito equiparado, né? Então a gente pode até dizer, talvez, que não há um envezamento, porque quem respondeu isso é porque está no nível mais estratégico, que pode trabalhar em casa. Não, tem pessoas no nível mais operacional que também responderam, e é interessante, porque a gente vê essa opinião de todos esses níveis e a gente está considerando isso tudo. Eu achei. Ficou bem legal no final a gente deu essa sorte, né, digamos assim. E como é que foi a questão do regime, o tempo de trabalho? Ou seja, a gente parece que escolheu, a gente teve alguns critérios para aprovar pessoas para preencher essa pesquisa, né? Se eu não me engano, elas tinham que ter experiência já como home office, seja total ou parcialmente, né? E como que isso. foi esse perfil de pessoas, então? E mais ou menos o tempo que elas trabalham como home office. Mais uma vez, outro dado curioso, né, nessa questão da divisão da amostra por regime de trabalho, né, a gente mais uma vez teve uns 50% aí não proposital e não buscado, né? 50% dos participantes trabalham no regime híbrido e 50% no regime total de home office, 100% home office, né? Com relação ao tempo de trabalho, é, uma distribuição interessante, né? E bem ampla, né? A gente pegou pessoas que trabalham no home office há, desde menos de um ano a mais de 5 anos, entre 4 e 5 anos, né? Ou Uhum, seja, a gente ouviu pessoas em vários níveis de tempo de trabalho de home office. O que eu achei isso entendi. bem interessante, porque observei que as opiniões, o ponto de vista, ele é muito similar. Quem já está há um bom tempo trabalhando com home office, né, principalmente, que era o nosso foco é, é, antes e durante a pandemia, tem inclusive pessoas que também estão no home office pós-pandemia, começaram a trabalhar no home office após a pandemia, e as opiniões elas são bem similares, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Legal. Agora falando um pouco mais já mesmo dos achados, né? A gente estava falando um pouco do perfil, assim, de quem respondeu. Aham. Falando um pouco mais dos achados, de adaptação, o que que essas pessoas têm nos contado, né? Sobre como que está sendo para elas essa adaptação a home office. Você teve alguma surpresa? Você achou que estaria dentro do que você estava pensando? Eu não tive nenhuma surpresa, né? Assim, a gente ficou naquela divisão bem, também mais uma vez similar entre pessoas que a adaptação foi fácil, tranquila e até mesmo muito fácil e tranquila, né? Hum, Eu não me surpreendeu pelo fato de não termos um número tão representativo de pessoas que tiveram muitas dificuldades em se adaptar.
ao Uhum. trabalho home office, né? Então, isso para mim estava dentro do esperado, né? Legal. E Foi eu uma acho até que a adaptação gente fácil. eu acho até que a gente adentra um motivo no porquê, talvez, né? Os próximos achados, eu acho que acabam demonstrando por que que essa adaptação foi positiva, muito mais positiva, assim, grandemente mais positiva, né? Largamente mais positiva, talvez, do que negativa, né? Aí a gente teve, eu acho que alguma informação, por exemplo, tem a ver com equipamentos de ferramentas, se eles recebem, se eles não têm, se eles têm. Como é que está isso? Será que tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem uma correlação deles terem seus próprios equipamentos ou receberem das empresas das quais são vinculados, né? Apesar da gente ter abordado o tema de equipamentos e ferramentas de trabalho, né, inclusive é um dado que consta no relatório que a maioria recebe os equipamentos e ferramentas adequadas das empresas. Eu não acredito que o fato da fácil adaptação, ter sido fácil e tranquila, tenha muito a ver com isso. Eu acho que tem mais a ver com os benefícios, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, do que propriamente dito com a questão de equipamento, né? Entendi. Então, Legal. E aí, qual que é o peso também, assim, do espaço físico que eles têm em casa, né? Será que as pessoas tiveram mais facilidade porque estão em casa, obviamente, e o fato de ter um espaço exclusivo, talvez dentro de casa, ou não ter, né? Qual que é o retrato dessas pessoas que a gente conversou? É, não me parece que independente do retrato, tenha havido alguma dificuldade por isso, né? Pelo contrário, foi uma facilidade no geral, né? Mas como é que é? Eles todos têm um espaço físico em casa, não não, tem ou independe? todos não, né? Mas a grande maioria dos participantes, sim. Né? A gente vê no nosso gráfico, temos aí quase 60% dos participantes, eles possuem sim um espaço exclusivo para trabalho em casa, né? E, e mesmo nessa questão de ter ou não espaço em casa, os que não têm, por exemplo, não acham que isso interfere muito, né? Acha que Interessante. interfere pouco, interfere só um pouco no fato de não ter um espaço exclusivo para o trabalho em casa, um escritório ou um cômodo mais separado da casa, né? É, Alguns acham que interfere um pouco, outros não, mas se a gente observar os dados, a grande maioria está entre não interfere em nada e interfere um pouco, ou seja, então a gente pode considerar que não interfere, né? é, é interessante esse dado, porque eu acho que mais uma vez reforça aquilo que você falou, independe da ferramenta e independe de você ter um espaço exclusivo ou não, né? Ainda assim, me parece uma grande vantagem o home office, né? Pelo menos Sim, para essa porção de pessoas que a gente conversou, né? exato. E Uhum. a questão, como é que eles se adaptam a horários de trabalhos? Isso era uma curiosidade, né? Como que a pessoa, eu já ouvi algumas pessoas comentarem, eu não sei se eu consigo me adaptar a home office, porque eu não sei se eu consigo ter disciplina, etc. O que que você viu aí dessa questão de produtividade e horários pré-estabelecidos, se isso interfere ou não em produtividade? E é que meio que já começa a entrar no campo um pouquinho já, começa a desenhar um pouquinho os desafios, né? A Uhum, questão de horários é sim um desafio que o pessoal que trabalha em home office acaba enfrentando, né? Principalmente porque assim, a maioria tem sim horários estabelecidos, mas a maioria não consegue cumpri-los de alguma uhum, maneira, ou o horário inicial ou o horário final do expediente. Então, isso acaba sendo um pouco um desafio para as pessoas no home office. uhum. Não tão assim, digamos, que tem um peso muito grande, mas acaba sendo um pequeno desafio, ou seja, meio que não tem um horário pré-estabelecido, mas não consegue cumpri-lo em algum momento, né? Ou em algum dia, É. enfim. Mas Né? é Mostra interessante mas não por isso interfere na produtividade, né? Me pareceu. não, com relação à produtividade, é interessante porque a maioria, inclusive, acreditam que a produtividade aumentou
com trabalho home office, Uhum, né? Voltando só um pouquinho na questão dos horários, um dado que eu acho que vale a pena a gente frisar é a questão dos horários livres e flexíveis, né? uhum. Apesar de uma boa parte ter horários pré-estabelecidos, outros não têm. E isso acaba interferindo, na opinião deles, na produtividade. Ou seja, eles têm horários flexíveis, eles podem fazer o horário do trabalho dele de acordo com a demanda, né? Sei. Hoje eu tenho uma demanda muito grande, então eu vou trabalhar de tal horas a tal horas. Amanhã eu dou dou uma relaxada nos horários porque a demanda não é tão grande, eu consegui entregar tudo hoje, algo mais ou menos nesse sentido, É interessante, né? porque essa correlação de você ter a flexibilidade versus aumentar a produtividade demonstra mesmo um perfil muito diferente que talvez a humanidade, por muitos anos ou até séculos, né, acabou se mantendo num perfil que talvez não funcionasse também para produzir, né? Porque às vezes você tinha que ir para uma empresa de 8 a meio-dia e de 2 às 6, né? E que não necessariamente você estava produzindo, Exato, né? E exato. isso o home office veio como essa solução que você não necessariamente significa que você vai estar produzindo 8 horas por dia. Você pode produzir duas ou três, mas produzir muito melhor, né? Me parece que tudo tende a essa confirmação, né? E, inclusive, e devido a isso, uma coisa que me preocupava mesmo era em relação à comunicação. Como que essas pessoas se comunicam, né? O fato delas terem mais tempo agora em casa, como que elas se comunicam com as pessoas, né? Os colegas de trabalho, isso impactou, qual o nível de satisfação deles? A gente tem também aí uma resposta positiva ou não tanto? Como é que ficou? A maioria está muito satisfeita com a comunicação. Claro que a gente tem alguns pontuais, né, que acham que poderia ser melhor, sentem uma falta de uma comunicação mais rápida, mais eficaz, né? Mas, no geral, eu diria que todos estão ou muito satisfeitos ou extremamente satisfeitos, todos não, a maioria, desculpe, e consideram a comunicação nesse sistema de trabalho no home office com a equipe, com os colegas de trabalho, rápida e eficaz, né? Então Uhum, aí eu vejo que, apesar de que também a gente vai notar lá na frente que isso aparece como também um pequeno desafio a se cumprir, não é um dos principais, né? A gente observa que pela satisfação e pelo que eles consideram como ela é rápida e eficaz, a grande maioria está satisfeita, sim, com a comunicação. legal. É muito interessante, né? A gente ter passado por uma pandemia e acabar tendo um resultado de uma mudança total nos regimes de trabalho, e isso, no final, ter sido positivo, apesar de um evento negativo, né? É interessante. E em relação, por exemplo, a questão de desafios mesmo, você já tinha comentado, como é que fica essa relação benefício de desafio, né? Quais os desafios, quais os benefícios, como que eles viram essa relação benefício versus desafio? A gente meio que tentou fazer um comparativo entre os dois, né? Como as pessoas enfrentam ou encaram os desafios e como estão sendo os benefícios, né? Nesse período de home office deles, né? E para um quanto para o outro, como benefícios, por exemplo, e desafios, os benefícios a maioria considera que melhoraram, né? Uhum, Melhoraram muito, né? Um percentual acredita que piorou, né? Mas piorou um pouco, né? Não chega nem a se piorar, piorou muito. Estamos falando de benefícios, né? E com relação aos desafios, a gente ah, observa que alguns consideraram que aumentaram um pouco, uhum, né? uhum. Alguns consideram que os desafios do trabalho home office nos últimos anos aumentaram um pouco, mas nada tão significativo, porque o percentual entre pessoas que acreditam que aumentaram um pouco e que são exatamente os mesmos de antes da pandemia ou durante a pandemia é bem similar.
né? Então, eu Entendi. acredito que aí seja mais uma questão pessoal de cada um, que não É. tenha tanta relevância na questão de dados em si, né? Uhum. E E o que que a gente pode dizer que foram os principais desafios e os principais benefícios, segundo eles? vou começar pelos benefícios. De longe, e isso inclui a opinião de participantes de todos os países que contribuíram com a amostra, o principal benefício é não ter deslocamento, não ter viagem de casa ao trabalho, não ter que enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades, né? Esse é o principal. Todos foram quase unânimes em Uhum. citar esse como um dos principais benefícios do home office. Aí, em seguida, vem passar mais tempo em casa, com a família, ter mais tempo para os filhos, ter mais tempo para o marido, para a esposa, enfim. Esse também se destacou bastante, né? Uhum. E pode enumerar alguns outros que foram citados, né, como consta no relatório, mas eu acho que o mais Esse importante são foco. esses dois. Esses foram os principais benefícios citados e, mais uma vez, reforçando que isso foi uma opinião geral de todos os Unânime. participantes em todos os países, ou seja, né, não é uma coisa pontual da América Sim, Latina, do Brasil ou dos sim. demais países, enfim, Está é geral. muito equiparado, né? E apesar dos benefícios serem grandes, os desafios não terem sido, eu diria, não são tão difíceis de superar perto dos benefícios, pelo meu entendimento geral, quais seriam então, pelo menos os principais, desafios que eles enfrentam? Principal deles é a falta de interação com a equipe. Eu Hum. atribuo isso ao fato da gente já ter terminado a pandemia, né? Já ter passado Uhum. pelo período crítico de pandemia. Então, ou Uhum. seja, agora sim as pessoas elas estão no home office por opção da empresa, por opção própria, ou porque é um regime de trabalho que realmente funciona ou está funcionando, mas as pessoas começaram a sentir essa falta de interação com a equipe, né? Isso foi Uhum. citado mais uma vez no geral. Eu observei Uhum. muito isso porque não é uma coisa pontual de cada região ou de cada país. É no Entendi. geral é a falta de interação com a equipe vem sendo um dos principais desafios que eles acham que eles encontraram com o trabalho home office, né? Em Uhum. seguida, vem a dificuldade em conseguir cumprir o horário de trabalho. Por mais interessante, isso vem a calhar com o que a gente viu anteriormente, né? Aquilo que eu falei, que uma grande maioria tem os horários estabelecidos, mas não consegue cumpri-los em algum momento, né? Eu Então, acredito que isso isso. também foi citado como um dos desafios a ser. Pois não, pode falar. Não, então, desculpa, eu te interrompi, mas é que eu acho que o que eu cruzo essa informação, o qual a gente está não investigou, mas provavelmente talvez sejam pessoas que trabalhem mais como funcionários de empresas, não autônomas, que são vinculados a alguma empresa e que têm um horário pré-estabelecido teoricamente, né? Ah, você está em casa, mas você tem que estar de, sei lá, de 9 a meio-dia, de 1 às 5, e talvez haja essa dificuldade. Mas apesar de não haver, me parece, tanta rigidez mais em você cumprir, e isso claramente não é mais relacionado com produtividade, mas de alguma maneira a empresa acho que coloca algo assim, vamos cumprir aquele horário, e esse é o desafio, talvez, para quem está trabalhando em casa, Sim, né? sim, Provavelmente sim. deve ter essa relação, né? Agora, eu me Sim. preocupava também, Djalma, com um pouco da questão da saúde mental, né? E você colocou bem esse ponto na pesquisa, e me parece que não houve nada tão assustador, assim, pelo menos com essa amostra, né? Assustador eu não diria, mas um dado interessante que vai casar com o nosso principal desafio apontado, que é a falta de interação, né? Que Uhum, muita gente viu, sente o isolamento social, tem uhum, sentimentos de solidão, alguns até citaram uhum, um pouco de depressão, de ansiedade, e justamente tudo isso por estar muito tempo sozinho, trabalhando sozinho em casa, sem contato com a equipe, sem as atividades costumeiras de quando se trabalha fora de casa, ou seja, interagir com os amigos, sair no happy hour no final do expediente, uhum. aproveitar o horário de almoço para fazer uma compra, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu Sim. diria que não é.
no impacto na saúde mental não chega a ser assustador nem tão preocupante, mas ele apareceu sim, e de alguma principalmente forma. nessa questão do isolamento, né? Do Aham, isolamento, do sentimento de solidão, de passar sim. muito tempo longe das pessoas, sem interagir com outras pessoas pessoalmente. As É. pessoas meio que sentem um pouco isso, É né? algo a se olhar, né? Precisa ser olhado para Sim, isso, apesar de não ser relatado como algo tão drástico, mas é algo que precisa ser olhado, né? Para ver esse uhum. equilíbrio, né? Como um feedback aí para as empresas mesmo. Bom, e como é que fica então esse equilíbrio entre exatamente você estar disponível e ao mesmo tempo sentir essa sensação, às vezes, de isolamento, mas ao mesmo tempo gostar de também fazer o home office, por não ter aquela pressão de cumprir horário ou ter que sair para pegar trânsito, e versus o tempo de atividades, né? Lazer, relaxamento. é, Isso me pareceu positivo, né? Eu acho que é um dos motivos de considerar positivo. Sim, desculpa. Inclusive, eu acredito que esse problema do isolamento social, ele meio que acaba sendo compensado, digamos assim, pelo tempo em que as pessoas estão passando com a família, né? Uhum, Talvez isso seja um pouco mais e precise de um pouco mais de atenção para aqueles funcionários, para aquelas pessoas que, por exemplo, moram sozinhas, né? Então, uhum. talvez isso seja uma coisa a se observar um pouco mais de perto, né? Para as pessoas que moram sozinhas, porque aquelas que convivem com a família, mesmo sentindo essa falta do contato com a equipe, com os colegas de trabalho, com o passeio no shopping, no restaurante, na hora do almoço, enfim, mas elas estão em casa com a família, elas aproveitam o seu tempo livre, né, de intervalo de trabalho para curtir os filhos, para fazer alguma atividade para si própria, de lazer e relaxamento, enfim. Então, eu meio que observei isso, eu meio que vejo dessa forma, né? É interessante, né? Se a gente tivesse aí é uma amostra pequena, mas se a gente talvez fosse afunilar, né, para quem mora só versus quem mora com outras pessoas, talvez exatamente a questão Sim, do isolamento ia pegar nesse ponto a ser olhado. É interessante. sim, Apesar disso tudo, o que que as pessoas acham? Nós não sabemos se temos essa informação cruzada, né, de quem mora com família. Ou não, a gente não, não não foi focou tão nisso. a fundo. A gente conversando agora fica pensando, né? Essa é mais uma opinião pessoal minha, né? Tem razão, Que você observa, pela questão até de idades, talvez, você vê que as pessoas que citaram, por exemplo, um dos benefícios estar em casa, com curtir os filhos, poder acompanhar a educação dos filhos de perto, né? E aquele pessoal que falou mais da questão do isolamento, de estar muito sozinho, então é mais uma observação analítica é minha, não uma algo a quero. se olhar que a gente que fica Sim, nessa curiosidade, né? E ainda sim. assim, se a gente for pensar no que eles acham no futuro, qual que é a pretensão, o objetivo deles? Seria continuar o home office? Como é que veio esse achado? Total, né? É, A grande maioria, quase que 100%, nós chegamos a 92% dos respondentes que pretendem e ou gostariam de continuar trabalhando em home office, né? uhum, Apesar uhum. dos desafios, apesar das empresas estarem tentando voltar, isso inclusive é das esperanças dessas pessoas é que justamente as empresas adotem cada vez mais esse regime, olhem mais para esse regime do home office 100% ou híbrido, que forneçam cada vez mais equipamentos, ferramentas, suporte, apoio financeiro, que é importante para as pessoas continuarem nesse regime de trabalho e que observem justamente que a produtividade ela não é afetada, né, Uhum, uhum. Que a com o entrega do regime. resultado, que é o importante para as empresas, continua sendo mantida e talvez até melhor mantida, né? Em alguns casos, porque a pessoa tem uma compensação de menos estresse por conseguir usar, né, o seu tempo melhor, um pouco mais de qualidade de vida, de não ficar perdendo tempo em trânsito, coisa assim, né? Então, pelo que eu entendi, a satisfação com o home office no geral
é muito alta, pelo menos para essa amostra que a gente conseguiu conversar, né? Sim, tanto que a grande maioria não sente falta do trabalho presencial, né? Alguns sentem Uhum. falta de algumas coisas pontuais, como eu já citei, né, anteriormente, passear com os amigos, fazer um happy hour, se afastar um pouquinho dos problemas domésticos diários, Sim, sim, enfim, né? Mas isso não impacta na satisfação geral das pessoas com home office, nem também provoca uma vontade de que ele acabe, muito pelo contrário, né? entendi. Foi Querem mais fácil, talvez, continuar. adaptar a isso do que voltar a adaptar um regime mais rígido de ir para o trabalho com aquele esquema de horário e pegar trânsito. Talvez foi mais fácil essa adaptação com as suas ressalvas, né? Do que o contrário, talvez, né? Do que uma volta ao regime totalmente mais antigo, rígido, assim, né? Sabe? Que daí as pessoas, principalmente, que são praticamente todos, vão sentir novamente aquele impacto do maior benefício que eles sentem com o trabalho em home office, que é a viagem de casa para o trabalho, é o trânsito, enfim, e gastos com transporte, É, entendeu? é, Que eles não têm. Então, eles teriam que se readaptar a tudo isso, e a gente observa que as pessoas não estão muito dispostas, nem querendo é. muito isso, É, né? eu achei até que iriam aparecer alguma coisa muito mais assim, de tipo, é muito gasto, eu gasto mais luz, eu gasto algo, mas talvez fique aí uma dica, talvez, para investigar, né? Alguma empresa que tem algum interesse, e se já não fazem por conta própria, investigar mesmo o quanto que essas pessoas estão, até quanto estão dispostas, né? A gastar ou não, ou quanto que elas podem ajudar nisso também, né? Talvez. Eu acho que é interessante, de repente, sei lá, dar uma aprofundada nesse tema, porque existe sim, inclusive alguns participantes citaram, né, que tem gastos, que gostariam que a empresa prestasse um pouco mais de atenção nessa questão na ajuda financeira, com os gastos que a pessoa tem trabalhando em casa. Por outro lado, que seria, né, conta de luz, internet, enfim. Por outro lado, quando a gente olha para os benefícios, a gente vê que uma coisa meio talvez compense a outra, né? É, Que é essa questão de não ter gastos com para quem tem carro, com combustível, com manutenção do veículo, para quem usa transporte, não tem gasto com os transportes, até mesmo alimentação e roupa, vestuário foi citado como uma é, forma de economia, ou seja, não gasto menos com alimentação porque me alimento em casa, porque faço minhas refeições em casa, não tenho que comer em restaurantes. Gasto menos com roupas, porque não preciso estar comprando muita roupa para ir trabalhar todos os sim, dias, né? sim. No Então, final é uma compensação que, por enquanto, o saldo da equilibrada, balança está mais positivo do que negativo, né? sim, Legal, sim. Djalma. Nossa, super legal. Tem alguma consideração final que você acha que a gente não comentou que seria interessante, ou deixamos o pessoal também para quem quiser ler um pouco mais do relatório? Que nós acabamos abordando praticamente tudo que foi abordado, né? Caso alguém tenha os nossos contatos no relatório, Uhum. caso alguém queira um pouco mais de detalhe, mais alguma informação sobre algum ponto específico, eu acredito que possam entrar em contato direto com a gente através Sim, dos e-mails, das redes sociais, enfim. Mas tá eu ótimo. acho que é isso. No geral, eu acredito que a satisfação é grande com o home Uhum. office, né, tudo que a gente já falou, que as pessoas pretendem, querem continuar nesse regime, né, apesar de sentir falta de algum ponto, de uma coisa ou outra, mas está satisfatório isso, né, É, esse regime, trabalhar nesse legal. sistema. E é Ótimo. isso. Perfeito, acho que abordamos bastante coisa. Espero aí que o pessoal goste de ouvir. Agradeço, parabéns pelo trabalho e te agradeço aí a atenção e o tempo de falar com a gente sobre isso, tá bem? Muito obrigada, Geisa, Dilma. Um abraço. um abraço, tchau, tchau.